100 anos de uma instituição, de um clube. Quando a elite social dominava o futebol, um grupo de operários funda o clube que seria famoso pela popularidade. Por que Corinthians? Porque era para ser Santos Dumont, era para ser uma série de nomes. Aí Corinthians, porque o Corinthians de Londres veio jogar aqui, mostrou um grande futebol e fez gols. O Corinthians Casuals, atualmente na 8ª divisão inglesa, foi fundado em 1882 e era o melhor time do mundo no início da história do futebol. Em 1894, a seleção inglesa era composta inteiramente por jogadores do Casuals. Em 1910, o time fez uma excursão para o Brasil. Foram 6 vitórias em 6 jogos. Este sucesso todo influenciou o nome do clube paulista. O primeiro uniforme do time, camisa bege e calção preto. Em 1916, as cores oficiais do clube passaram a ser preto e branco. Mas a lavadeira, depois de 3 lavadas, o colorido saiu e ficou branco. Ela falou, não adianta nada, é difícil achar o pano, vamos de branco. E ficou branco e preto, que o Corinthians é alvinegro por causa disso. O uniforme oficial usado hoje foi criado em 1920. Em 1936, o jornal Diário de São Paulo promoveu o concurso Qual o clube mais simpático da cidade? O Corinthians foi eleito e recebeu a taça do jornal. A primeira prova da afinidade entre o povo e o clube. O Corinthians perde, também fica diferente, move a cidade de São Paulo. É a grande força do estado, independente de ter um time forte ou não. Independente de estar numa fase boa, de estar conquistando títulos ou não. O Corinthians, eu acho que vai ser sempre a grande força do estado de São Paulo. É um clube popular muito forte. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Cláudio, Luizinho e Baltazar comemoram seu maior título até então, o 4º centenário de São Paulo, em fevereiro de 1955, contra o rival Palmeiras. Desde que eu me conheço por gente, eu acompanho o Corinthians. Eu estive em fevereiro vendo o Corinthians ser campeão do centenário, tinha 10 anos. Depois eu vi o Corinthians ficar na fila. De 22 anos, eu vi o Corinthians sair da fila. Eu assisti a maior festa do Corinthians, que foi a de 77. Em 1976, o Corinthians entrou para o livro dos recordes. No dia 5 de dezembro, aproximadamente 70 mil torcedores corintianos foram para o Rio de Janeiro acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro. O maior deslocamento humano de todos os tempos por causa de um evento esportivo. Eu estava no Rio e quando cheguei no Maracanã era Corinthians e Fluminense. Cheio de ônibus de São Paulo, automóveis. Falei, puxa vida, o que é? Quando entrei, o Corinthians tinha destinado uma parte do Maracanã, da arquibancada, pequena. Foi crescendo e eles foram ampliando. E o Corinthians passou a ter maior torcida no Maracanã que o Fluminense. Mas quando eu falo maior torcida, é uma enorme torcida. Outra vez Vaguinho. Subiu, Geraldão, bola tocada, gol! Gol de Russo! Russo joga beijinhos para a torcida. Corinthians empata o jogo, senhores. Russo e os seus beijinhos. E eu, então, que fui de avião, resolvi voltar de automóvel. Não se encontrava gasolina em nenhum posto, nem comida em lugar nenhum, porque a Dutra parecia uma avenida rumo a São Paulo de corintianos. A invasão em 76 contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Foi uma coisa extraordinária, não tem explicação. Futebol e política juntos, em plena ditadura militar. Jogadores começam a discutir novos rumos para o futebol e o país. Em 1982, cria-se o movimento chamado Democracia Corintiana, em que os jogadores passaram a participar diretamente das decisões tomadas pelo clube. E um momento que transcende o Corinthians, transcende o esporte, mas fundamental para a redemocratização do Brasil, o processo da democracia corintiana de 82 a 84, foi um momento que eu torcia pelo Corinthians até como cidadão.
Nesse período, era discutido desde contratações até decidir que jogadores casados poderiam ficar em casa, ao invés de ir para a concentração. O movimento divergiu opiniões. A democracia corintiana, aliás, a gente está vivendo um momento propício para comentar sobre isso, porque era um momento, era uma situação muito complicada do povo brasileiro. A gente não tinha oportunidade de eleger os nossos governantes, né? Eram escolhidos, né? Eram nomeados. Eles buscavam uma coisa diferente, não ter concentração, eles têm uma liberdade para beber no barzinho, do lado. Então eu acho que isso aí não é democracia, isso aí são direitos que eles tentaram adquirir, mas que na realidade eu acho, na opinião na época, inclusive os Gagões bateu de frente nessa época com o Sócrates, com Adilson Monteiro Alves. O Leão foi um cara contra, porque eu conversei com o Leão inclusive naquele período, ele falou: o direito é o seguinte, você democracia, o direito de você falar, isso a gente tem. Agora, o jogador profissional ele tem que ter as suas obrigações. Ele é profissional como um profissional, como você é o seu profissional do seu dia a dia, como é o profissional das outras profissões. Então, o que está tendo aqui dentro, ele me dizendo na época, são regalias para certos jogadores que fumam, que bebem, que não se concentram. Naquele momento a gente entendia que a gente tinha a oportunidade de mostrar para a nação toda, para todos os brasileiros, a importância que era interagir, que era participar da vida política do país. A gente vivia um momento histórico no Corinthians, que a gente participava da vida política do clube e queria que isso fosse estendido ao povo brasileiro. E a gente conseguiu, de uma certa forma, a gente viu as pessoas se manifestando, achando muito interessante aquela experiência. E eu costumo dizer que o fato de você poder interferir na vida política do clube e em todos os sentidos, né? Porque a gente além de termos sido conselheiros, por exemplo, eu, o Sócrates, o Gomes, o Zé Maria, então a gente votou para presidente do Corinthians, a gente teve a oportunidade de eleger um treinador. A gente teve a oportunidade de abolir a concentração. Eu detestava a concentração. No decorrer da história, o Corinthians acumulou títulos importantes. Foram 26 campeonatos paulistas, 4 brasileiros, 3 Copas do Brasil e o primeiro campeonato mundial organizado pela FIFA. Na cobrança, Gilberto, O primeiro título paulista veio em 1914, logo após entrar para a Liga Paulista de Futebol. Na década de 50, conquistou seu último título e ficou sem ganhar nada até 1977. Eu participei da fila na época, na fila, cada ano se renovava, mas a fila, a gente teve ficado 23 anos, a gente era tirado na época, a gente ia participar do exército com 18 anos, quando você vai fazer 18 anos, vai fazer 18 anos. Então tinha toda aquela tiração, todo ano era a mesma situação, por isso ficava na fila. Então a gente chegava em casa chorando, né? Sempre era aquela coisa, mas cada vez que o clube perdia, a torcida crescia mais. Então isso deixava os outros adversários com mais... por que acontece com isso? Por que a cada ano que o título não ganha título nenhum e todo ano a torcida cresce? Essa coisa é uma emoção que poucos têm, mas só o corintiano sente. Os quase 23 anos de fila terminaram após 3 jogos contra a Ponte Preta em 1977. Basílio, autor do gol do título, trouxe alegria para uma geração de corintianos que não tinha visto nenhum título até então. O título mais importante, eu tenho que admitir que o de 77 está entre os mais importantes, porque fazia muito tempo que o corintiano não via a sua equipe ser campeã e tal, então esse foi, eu diria que foi histórico mesmo, né? Até 1990, o Corinthians só conquistava títulos paulistas, mas a partir desse ano, o cenário começou a mudar.
Você conseguiu o título de 90, depois de 80 anos, né? E o Corinthians sendo considerado sempre um time paulista, né? Nunca um time nacionalmente falado, até porque nunca tinha ganho um título brasileiro. Esse foi o primeiro e por isso que eu acho que eu estou na história. O Corinthians conquistou o primeiro campeonato brasileiro, jogando contra o São Paulo, considerado favorito para levar a taça de campeão. O maior título da história do Corinthians foi em 2000. O time se consagrou campeão mundial no Rio de Janeiro, numa decisão por pênaltis contra o Vasco. Atenção, ouvintes do Brasil, tomou posição, Edmundo, o Bad Boy para bater, autorizado, atenção, correu, bateu, pra fora! Corinthians! Corinthians! Campeão mundial de futebol! O título foi mundial, o mundial acho que coroou toda a trajetória de 8 anos e meio e não tem como esquecer. Um dos piores momentos da história do Corinthians aconteceu em 2007, quando o clube foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Foi um ano bastante triste, por ser meu primeiro ano como profissional, você já cair para a segunda divisão, certo que você não teve tanta oportunidade, começou a jogar no final, e você vê ali seu próprio time, que eu sou corintiano desde pequeno, tá ali para cair para a segunda divisão e você não pode fazer nada, quando você começa a jogar, você já está perto do fim. Então, é um momento muito ruim que eu passei na minha carreira, que eu não desejo para nenhum jogador de futebol, que sabe que é muito complicado, ainda mais um time grande como é o Corinthians. Em 2008, o Corinthians venceu a Série B e voltou à elite do futebol nacional. Se imaginava o tamanho que foi a exibição do Corinthians, e aí outra força do Corinthians. O Corinthians foi para a Série B, a Globo transmitiu a Série B aos sábados, né? A RTV já tinha um contrato, continuou transmitindo, muita gente queria, a audiência foi massacrante, o público nos estádios, não só no Pacaembu, foi muito grande, enfim, tudo aquilo que se imaginava. E como eu também imaginava, o Corinthians caiu, mas o corintiano não se rebaixou. Com a queda do time para a Série B, o departamento de marketing do clube aproveitou a paixão dos torcedores e usou dos próprios cantos de estádio como: aqui tem um bando de loucos e eu nunca vou te abandonar, para criar alguns produtos. Onde a gente conseguiu reestruturar todo o passado e criar um alicerce sólido para a gente fazer o planejamento de 2009. Então 2008 foi um ano muito bom, foi a maior receita de bilheteria, o patrocínio duplicou de um para o outro, teve muita receita de TV, porque a gente conseguiu renegociar a TV que a gente não tinha tido demais para a Série B, então foi um ano do marketing super, fez campanhas muito importantes. Eu nunca vou te abandonar, resgatou no torcedor aquela vontade que eu te falei de ser dono do Corinthians, de realmente ser diferente, que é isso que a gente é. Então, isso tudo em 2008 foi muito sucesso para a gente. Com a grande campanha do marketing corintiano em 2008, a ideia era continuar o sucesso no ano seguinte. E junto com o presidente André Sanches, o departamento decidiu contratar o jogador Ronaldo. Aqui tá de verdade, mais um louco aqui para esse grande bando de loucos apaixonados pelo Corinthians. Bom, o Ronaldo, ele não é só um atleta de futebol, ele é uma empresa ambulante, né? E o Corinthians dentro do Brasil não precisaria dele para a mídia, mas fora do Brasil, uma maneira de você se tornar conhecido, você ter produtos para ser vendidos fora, ter torcedores fora, era você trazer uma marca como o Ronaldo. Então ele nos ajudou muito dentro do campo e principalmente fora do campo. Então, Corinthians e Ronaldo é um casamento perfeito, é um case para ser discutido, que fora do Brasil se representa para o nosso corintiano mais do que qualquer Libertadores do Campeonato Mundial. Nunca ninguém falou tanto do Corinthians desde o momento que ele veio para cá. Eleito 3 vezes melhor jogador do mundo, Ronaldo é hoje o maior ídolo do Corinthians. Bateu o escanteio do Douglas, atenção, Ronaldo, é gol!
Salve o Corinthians! Mas ainda acho que a fiel torcida tem algo a mais e que você vê, o maior exemplo disso é que contagiou um jogador que era flamenguista e virou corintiano. O Corinthians é conhecido por ter uma torcida fanática e apaixonada. Hoje, ela é composta por cerca de 30 milhões de pessoas, sendo, de acordo com pesquisas do IBGE, a segunda maior do Brasil. Um período de jejum de 23 anos e ao contrário do que todo mundo se espera, ao contrário do que acontece com todo mundo, a torcida cresceu, o fanatismo aumentou, o apelido de fiel retrata muito isso. E só quem é corintiano sente a entrega deles, o apoio. Você vê, em jogos comuns, São Paulo, o Santos coloca 3 mil torcedores, o Corinthians jogando com lanterna no sábado, Corinthians e Grêmio Prudente, 26 mil pessoas. É um fenômeno mesmo. A torcida, aliás, é uma referência, eu já disse várias vezes aqui, que se todo clube tem uma torcida, o Corinthians é diferente, né? A gente é grande, o Corinthians é grande por conta da sua torcida, né? Eu diria que é maior que a do Flamengo, né? Porque o Flamengo tem norte e nordeste, o Corinthians tem todo sul e sudeste, e enfim. Então o Corinthians é um capítulo à parte, né? A Gaviões da Fiel foi a primeira a levantar a bandeira da anistia. Sempre tiveram participação ativa em movimentos pela cidadania e pela democracia. Eu, inclusive, fui um dos que, na época, também ajudei a levantar a faixa, na época da anistia também. A anistia foi a primeira torcida que levantou no Morumbi, no Corinthians e Santos. Aquilo foi uma loucura, todo mundo foi enquadrado, nossa, foi mas valeu a pena. Eu me orgulho de ter participado de um período muito importante da história, não só do clube como Corinthians, mas do Brasil. A paixão do torcedor corintiano às vezes leva até as últimas consequências. Quando eu fui soltar o rojão, o de vez ele subir, ele desceu e explodiu na minha mão, só que foi ainda no gol anulado. E eu não vi mais nada do jogo, só sei que eu fui parar no hospital e torcer, pedi para me sobreviver, que era mais importante. E depois que eu sobrevivi, a primeira pergunta que eu fiz foi: eu queria saber se o Corinthians foi campeão. Aí o Corinthians foi, eu fiquei 2 meses lá na Santa Casa e fiquei acompanhando pelo radinho. Que os médicos ficaram até com bronca de mim, porque eu gritava no Corinthians fazia o gol, os caras falavam: esse daí é um louco. Aí eu falava: não, aqui é louco Poti Corinthians e sempre vou amar o Corinthians. Aos 100 anos de idade, um dos maiores times do país sonha em ter uma arena à altura de sua história e importância. No dia do 100º aniversário, a direção do clube presenteou o torcedor com uma boa notícia: a construção de um estádio. Mas é um estádio pro corintiano, feito por corintiano. Na Zona Leste, então, o que a Zona Leste nos deu em 100 anos, nós vamos devolver nos próximos anos. É um estádio tudo padrão FIFA, padrão UEFA. Espero que todo mundo se sinta feliz. Não faltava para todos os corintianos, e principalmente para a parte administrativa do Corinthians. O estádio hoje é uma das grandes receitas de todos os times. Então, nós com um estádio desse moderno, com certeza o Corinthians vai dar um salto muito alto na parte administrativa, financeira e automaticamente como time de futebol. A gente quer, mas se não tiver também, não é por causa disso que eu vou deixar de torcer pro meu time, entendeu? O estádio é uma coisa que vai acrescentar pro Corinthians. O Corinthians é bem maior que o estádio. Eles merecem um estádio. A torcida do Corinthians merece uma casa. E eles vão ter, né? Mas afinal, o que é o Corinthians? O Corinthians é o povão, o Corinthians ele fala a linguagem do cara que está no teto, do cara que está na elite, sabe? Ele não tem diferença de cor, de classe social. O Corinthians ele transcende qualquer coisa que você possa imaginar. Então não tem preto, não tem feio, não tem corpo, não tem nada, não tem rico, não tem pobre. Então o Corinthians ele é o time da sociedade, ele é o time do Brasil, ele é o time do mundo. Acho que ninguém consegue explicar o que é ser corintiano, né? Mas claro, é uma coisa que era para se estudar aí, os filósofos, né? Porque o corintiano é uma coisa típica, né? Você pergunta para um corintiano para o time que ele torce, em qualquer cidade que ele tiver no país, onde ele mora, ele vai falar sempre Corinthians. E a maioria torce até mais para o próprio Corinthians do que para a seleção brasileira. Então é inexplicável. Mas a maior frase que eu tenho é de um rapaz que tem problema visual, que ele falou: eu falei, pô, mas você não viu o jogo por quê? Ele falou: pô, eu não preciso ver o jogo, eu só veio sentir o jogo.
Então isso é uma coisa que é inexplicável ser corintiano. Mas ser corintiano é você ser apaixonado, ser diferente dos outros, amar o time, independente dos jogadores que jogam, né? Pô, e o Corinthians é tudo pra mim, né? Sabe que é loucura? Não tem música melhor, né? O de novo, não define melhor do que é o Corinthians. É um estado de espírito, né? É um estado de espírito. Eu costumo dizer para as pessoas, quando dizem que é São Paulino, você é tão simpática, tão bem resolvida. Como é que você pode ser São Paulino ou palmeirense, entendeu? E o que reflete, o que representa o Corinthians é isso. As pessoas felizes, pessoas simpáticas, bem resolvidas, isso é corintiano. É tudo, né? Tudo, porque foi o primeiro time que abriu as portas pra mim, o time que me acolheu, o time que eu torço, então tudo. O que é o Corinthians pra nós? O Corinthians é o mesmo amor que eu sinto por ele por mim, é o que a gente sente pelo Corinthians. Não é? É verdade. Salve o Coringão. Salve o Corinthians. Sempre. Amor. Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor.